Você já parou para pensar por que homens dispostos a morrer pela fé cristã tinham tanto medo de como seriam enterrados? Por que guerreiros que enfrentaram exércitos inteiros sem hesitar tremiam diante da ideia de repousar com suas espadas na posição errada? O que os cavaleiros templários sabiam sobre a morte que nós desconhecemos? Fique até o final deste vídeo, porque a resposta vai muito além de superstição. No amanhecer do século XII, a Europa vivia um momento de transformação violenta. As cruzadas haviam aberto rotas entre o Ocidente e o Oriente, trazendo não apenas riquezas e relíquias sagradas, mas também conhecimentos antigos que desafiavam tudo o que a Igreja pregava. Jerusalém, reconquistada pelos cristãos em 1099, tornara-se um caldeirão fervente de culturas, línguas e crenças. Peregrinos cristãos atravessavam mares e desertos para tocar as pedras onde Cristo caminhou. Mas as estradas da Terra Santa eram controladas por bandidos, mercenários e exércitos muçulmanos que não hesitavam em massacrar os fiéis desarmados. Foi nesse cenário caótico que surgiu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Pens, fizeram um juramento solene diante do patriarca de Jerusalém: proteger os peregrinos cristãos com suas próprias vidas. O rei Balduíno II concedeu-lhes um quartel no Monte do Templo, exatamente onde ficara o lendário Templo de Salomão. Naquele local sagrado, cercado por ruínas milenares e túneis esquecidos, os templários começaram algo que mudaria para sempre o destino da cristandade. Mas o que eles encontraram sob aquelas pedras antigas? E por que desde o início desenvolveram rituais tão específicos sobre a morte? Durante as 2 primeiras décadas, a ordem cresceu devagar. Os cavaleiros viviam em pobreza voluntária, dormindo em grupos, comendo restos e usando armaduras remendadas. Mas algo mudou radicalmente após 1129, quando o Papa Honório II reconheceu oficialmente os templários no Concílio de Troyes. De repente, doações começaram a chegar de toda a Europa. Reis, duques e senhores feudais enviavam terras, castelos, ouro e seus próprios filhos para se tornarem cavaleiros da ordem. Em menos de 50 anos, os templários se transformaram na força militar mais disciplinada e temida do mundo cristão, e também na instituição financeira mais rica e poderosa da Europa. Mas, com o poder, veio o mistério. Os templários nunca operavam como outros cavaleiros. Eles tinham códigos próprios, hierarquias secretas e rituais de iniciação que nenhum outsider podia testemunhar. E entre todos seus rituais, um em particular chamava a atenção: a forma como enterravam seus mortos. Enquanto cavaleiros comuns eram sepultados com suas espadas ao lado, apontando para cima em símbolo de honra e ressurreição, os templários faziam o oposto. Suas espadas eram enterradas viradas para baixo, com a ponta cravada na terra e o punho voltado para o céu. Por décadas, cronistas medievais tentaram entender o significado. Alguns diziam que era um símbolo de humildade, uma forma de mostrar que, mesmo na morte, o cavaleiro ainda protegia a terra sagrada. Outros sussurravam que era proteção contra algo que tentaria sair do túmulo. Porque, veja bem, não eram apenas as espadas que eram diferentes. Os túmulos templários também eram construídos de forma peculiar. Sempre orientados de leste a oeste, com a cabeça do cavaleiro voltada para Jerusalém, e uma camada tripla de pedra sobre o corpo, muito mais pesada que o normal. A espada é a cruz do guerreiro, dizia o manuscrito encontrado em uma preceptoria templária na França. Mas a cruz só protege quando aponta para a luz. Enterrada com a lâmina para baixo, ela se torna chave, não arma. E toda chave guarda um segredo. Mas que segredo era esse? Durante os séculos XII e XIII, os templários lutaram em praticamente todas as grandes batalhas das cruzadas. Eles eram conhecidos por nunca recuar, nunca pedir resgate e nunca trair seus juramentos. Muitos cronistas árabes da época, como Zama ibn Munkid, escreveram com uma mistura de respeito e terror sobre como os cavaleiros de manto branco com a cruz vermelha pareciam não temer a morte,
Pelo contrário, eles a buscavam com uma serenidade perturbadora. Naquele momento, poucos percebiam que essa relação estranha com a morte não era apenas coragem fanática. Era algo mais profundo, mais antigo. Os templários haviam passado décadas escavando sobre o monte do templo. Oficialmente diziam estar procurando relíquias sagradas. Mas o que realmente encontraram lá embaixo nunca foi totalmente revelado. Alguns textos apócrifos sugerem que descobriram câmeras secretas com manuscritos hebraicos, símbolos cabalísticos e artefatos que datavam antes de Cristo. Outros falam de contato com ordens místicas judaicas e islâmicas que guardavam conhecimentos proibidos sobre a vida após a morte. O fato inegável é que após retornarem dessas expedições subterrâneas, os rituais templários mudaram. Eles começaram a realizar cerimônias noturnas que nenhum secular podia apreciar. Desenvolveram um código de sinais e palavras secretas. E, mais importante, criaram regras rígidas sobre como seus mortos deveriam ser preparados e enterrados. A espada virada não era uma escolha estética, era uma instrução de sobrevivência espiritual. Irmão, dizia o grão-mestre Jacques de Molay a um cavaleiro recém-iniciado, você aprenderá que a morte não é o fim da batalha. É apenas a passagem para outro campo de guerra. E nesse campo, sua espada precisa estar na posição correta, ou você ficará desarmado para sempre. Se você está gostando dessa história, deixa seu like agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E fica comigo porque a partir daqui, a história fica ainda mais sombria. Durante o século XIII, rumores sobre os templários começaram a espalhar-se pela Europa. Diziam que eles haviam se tornado heréticos, que adoravam ídolos pagãos, que cuspiam na cruz durante rituais secretos e que praticavam magia negra. Mas, entre todas as acusações, uma chamava a atenção pela consistência. Os templários tinham práticas funerárias heréticas que contrariavam os ensinamentos da Igreja. Durante os interrogatórios, vários cavaleiros mencionaram que suas espadas eram enterradas de forma ritual específica, para evitar o retorno. Quando pressionados a explicar o que isso significava, muitos se recusaram a falar, mesmo sob tortura extrema. Um cavaleiro chamado Guelfroy de Charnay, antes de ser queimado vivo ao lado de Jacques de Molay em 1314, teria dito: a espada virada não é para nos proteger dos vivos, é para impedir que algo de dentro saia. Mas o que exatamente poderia sair de um túmulo? Os inquisidores na época interpretaram isso como confissão de necromancia, a prática proibida de invocar os mortos. E, de fato, textos templários recuperados após a dissolução da ordem mencionavam algo chamado a Vigília do Cavaleiro Morto, um ritual onde o corpo do templário falecido era vigiado por 3 noites consecutivas antes do enterro definitivo. Durante essas noites, os irmãos rezavam sem parar, e mantinham espadas desembainhadas ao redor do corpo. Por quê? Porque acreditavam que a alma do guerreiro, acostumada ao combate e à violência, poderia tentar voltar ao corpo durante os primeiros dias após a morte. E se isso acontecesse sem as proteções corretas, o resultado seria catastrófico. A espada virada para baixo servia como âncora espiritual, prendendo a alma ao corpo até que a passagem para o outro lado estivesse completa e segura. O punho voltado para cima representava a cruz, mas também a chave que só poderia ser girada na ressurreição final, não antes. Essa crença não era invenção templária. Ela vinha de tradições muito mais antigas, possivelmente transmitidas pelos essenos, uma seita judaica que vivia perto do Mar Morto e tinha rituais elaborados sobre pureza após a morte. Os templários, durante suas escavações em Jerusalém, podem ter encontrado manuscritos essênios ou entrado em contato com herdeiros desses conhecimentos. O fato é que levavam extremamente a sério a ideia de que guerreiros mortos em combate enfrentavam perigos espirituais únicos. Há registros arqueológicos que confirmam a prática. Em 1975, durante escavações em uma antiga preceptoria templária em Portugal, arqueólogos encontraram 12 esqueletos enterrados com espadas cravadas verticalmente na terra, com as pontas voltadas para baixo. Os esqueletos estavam em posição supina, com as mãos cruzadas sobre o peito, e, curiosamente,
Todos tinham pequenas fraturas no crânio, feitas pós-mortem. Análises revelaram que essas fraturas eram intencionais, possivelmente parte de um ritual, para liberar algo da cabeça do morto. Outro detalhe perturbador: em vários túmulos templários encontrados na Escócia e na França, os corpos estavam amarrados com cordas ao redor dos pulsos e tornozelos. Não frouxamente, mas apertados, como se alguém tivesse muito medo de que esses homens se levantassem. E em todos os casos, a espada estava lá, virada, silenciosa, apontando para as profundezas da terra como sentinelas eternas de um segredo que morreu com seus guardiões. Quando você mata por anos, quando seu ofício é a morte, algo em você muda. Muda muito. E quando você morre, essa fronteira entre você e aquilo que você mata se torna fina, muito fina. E quando você morre, essa fronteira pode desaparecer completamente se não for protegida. Essa visão da morte como um campo de batalha espiritual, onde a alma do guerreiro precisava ser literalmente contida para não se tornar algo perigoso, era incompatível com a doutrina católica oficial. A Igreja ensinava que a alma partia imediatamente para o julgamento divino. Não havia essa ideia de uma zona intermediária perigosa onde o morto pudesse voltar transformado. Por isso, quando os inquisidores descobriram essas práticas, viram nelas evidência de heresia. Mas havia outra explicação, mais pragmática e talvez mais sinistra. Os templários lutavam contra inimigos que também tinham suas próprias crenças sobre a morte e o retorno dos guerreiros caídos. No mundo islâmico, existiam lendas sobre os Ghul, espíritos que habitavam campos de batalha e possuíam corpos de soldados mortos. Entre os povos do Levante, havia tradições de enterrar guerreiros com armas específicas para evitar que fossem recrutados por forças demoníacas após a morte. É possível que os templários, após décadas lutando e vivendo no Oriente Médio, tenham absorvido essas crenças e adaptado suas práticas funerárias para se proteger contra ameaças espirituais que eram levadas muito a sério naquela região. A espada virada seria então tanto proteção quanto prisão, garantindo que o cavaleiro templário permanecesse em paz até a ressurreição final, sem ser perturbado ou usado por forças que habitavam entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em 1312, sob pressão de Filipe IV, o Papa Clemente V oficialmente dissolveu a Ordem dos Templários. Seus bens foram confiscados, seus líderes executados e seus segredos, supostamente, perdidos para sempre. Mas não completamente. Muitos cavaleiros escaparam para regiões onde o poder do rei francês não alcançava, Escócia, Portugal, Alemanha, e levaram consigo seus rituais. Até hoje, em certas regiões da Europa, existem tradições locais de enterrar soldados com espadas viradas. Na Polônia, durante o século XVII, cavaleiros da Ordem de São João, herdeiros indiretos dos Templários, mantinham a prática de cravar espadas viradas nos túmulos de seus irmãos caídos. Na Escócia, lendas falam de túmulos templários que não podem ser abertos à noite, porque algo pode sair se a espada for removida. Historiadores modernos tendem a ver tudo isso como superstição medieval, reflexo de uma época em que as pessoas não entendiam a morte e projetavam seus medos em rituais elaborados. Mas há algo que não se explica facilmente. Por que uma ordem militar tão pragmática, tão eficiente, tão racional em sua estrutura e estratégia, dedicaria tanto esforço e cuidado a um ritual funerário baseado puramente em medo irracional? A resposta talvez esteja não no que os templários acreditavam, mas no que eles sabiam. Sabiam que a violência transforma o homem. Sabiam que matar repetidamente deixa marcas que vão além do corpo. Sabiam que seus cavaleiros, após anos de guerra, não eram mais homens comuns e que, portanto, sua morte também não poderia ser comum. A espada virada era reconhecimento de que aquele corpo, aquela alma, aquela vida havia atravessado limites que exigiam proteções especiais. O cavaleiro que vive pela espada não pode descansar em paz sem ela, dizia o último artigo da regra templária nunca oficializado pela Igreja. Mas a espada que o acompanha na morte não pode apontar para os vivos, apenas para as profundezas.
Lá, ela permanece em vigília eterna até que Cristo mesmo a puxe para cima no dia do julgamento final. A partir daquele 13 de outubro de 1307, nada mais seria como antes. Os templários desapareceram da história oficial, mas seus túmulos permaneceram. Espalhados por toda a Europa, marcados com cruzes vermelhas desgastadas e espadas cravadas na terra, eles contam uma história que a Igreja preferiu esquecer. A história de homens que conheceram a morte tão intimamente que precisaram criar rituais para se proteger dela mesmo após partir. Até hoje, estudiosos discutem se os templários realmente acreditavam que suas espadas viradas impediam algo de sair, ou se era apenas simbolismo. Mas o fato permanece. Onde quer que túmulos templários sejam encontrados, as espadas estão lá, viradas, silenciosas, apontando para as profundezas da terra como sentinelas eternas de um segredo que morreu com seus guardiãs. A história nos ensina que o poder sempre tem um preço e que aqueles que vivem pela guerra carregam suas cicatrizes para além da vida. Os cavaleiros templários entenderam isso melhor que ninguém. E talvez, apenas talvez, eles descobriram algo sob o monte do templo que confirmou seus piores medos, que a morte não é o fim da batalha, apenas a mudança de campo. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os mistérios mais sombrios da história militar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários qual personagem, império ou batalha você quer ver no próximo vídeo. E me diga, você teria coragem de abrir um túmulo templário e remover a espada? Ou será que alguns segredos deveriam permanecer enterrados para sempre?